Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Michael novamente do Cultura Pocket, trazendo para vocês mais uma resenha de um livro totalmente diferente do que eu já li, A História Esquecida da Hospedaria na Estrada. Bom, esse livro eu ganhei de presente da editora Coerência. E foi bem uma boa surpresa para mim nesse ritmo de leitura, e até foi por isso que eu não mandei o vídeo da semana passada, porque eu ainda não tinha terminado de ler, já que eu estava com algumas pendências escolares no meu trabalho. Aí eu acabei não conseguindo. E agora eu estou trazendo para vocês. Bom, a história ela se passa numa cidade fictícia dos Estados Unidos, né? E acredito que seja a Califórnia, já que a autora ela se baseou na música Hotel California para produzir o livro, segundo ela mesma. Então acredito que fica nessa região. Então a história se passa numa hospedaria que ela não é uma hospedaria comum, ela é uma hospedaria que basicamente ela é um portal entre o nosso mundo e o mundo dos mortos, o mundo das fadas. E aí nós conhecemos os três principais personagens nessa narrativa, que é o Matthew, que é o personagem principal, a Tiffany, ou Linome, que é a dona da hospedaria, a fada da história, e você tem o personagem Cronos, que é o próprio nome já diz, ele é o deus do tempo que está encarnado numa pessoa que é basicamente o braço direito da Tiffany. Então a história ela segue mais um estilo meio que romance gótico, eu acredito que seja isso o ritmo, ou emo, não sei, que vocês definem aí quando vocês forem ler. E aí é bem interessante por quê? Porque além dessa história de romance que o livro trata, ele trata também de reflexões muito interessantes, a maneira como a autores ela abordou essas reflexões ficou muito pertinente, inclusive fiquei refletindo após a leitura do livro, que é basicamente três: a morte, obviamente, a questão da vida, sentido de existência, a noção de tempo e a relação de amor. Parece que no começo da história a gente entraria num clichêzinho usando esses conceitos, mas na verdade ela trabalhou de uma forma muito legal essas questões, trazendo como as próprias ideias de sonhos, que também é um tema pertinente, já que é isso que faz o Matthew ir para a hospedaria, né? Então, além da vida, morte, sentido existencial, tem a questão dos sonhos, e isso ela trabalha de uma forma bem pertinente. Mas vamos pelo começo. Então, a história inicia nós conhecendo um pouquinho sobre o Matthew, que ele está namorando a Mary, e aí ele tem um acidente com o irmão dele, né, que dentro da história é alguém que ele se apega muito, ele é apegado bastante ao irmão, e após ele saber desse acidente, ele vai pegar uma estrada de forma louca e acaba indo para a hospedaria. Só que a gente, ao mesmo tempo que vai aparecendo essa história do Matthew, a gente descobre que é a Tiffany, ou ali no meio, que está atraindo ele, porque ele vai ser a sua próxima vítima. Então o que ela faz? O que é essa Tiffany? Na história, a Tiffany ela é uma fada da morte que, devido a alguns planos do outro mundo, que ela até nomeia esse personagem que é chamado de Kalesh, que é o senhor do entremundo, ela tem que matar pessoas dentro dessa hospedaria. E aí não são pessoas aleatórias, são pessoas cujos seus sonhos estão mortos. Então o objetivo dela é ela se alimenta de pessoas com sonhos mortos. E aí durante a narrativa a gente vai descobrindo que o Matthew é um deles, que seria a sua próxima vítima, que o sonho morto dele, dentro da narrativa a gente vai descobrir, não vou colocar para soltar spoiler, e esse sonho morto dele faz com que ele vá para essa hospedaria. Porém, chegando lá, ela está toda preparada para o ritual, para matá-lo, etc., né? Seguir o padrão normal da sua vida. Porém, isso não acontece, né? De uma maneira bem estranha, ela desiste de matar ele, e isso vai provocar todo o turbilhão que vai envolver nós leitores nessa história. O que é mais interessante também dentro do livro é que nós somos apresentados, a história é apresentada para a gente através do personagem do livro, que é o Cronos.
é o Senhor do Tempo, é ele que narra os eventos. E a forma como ela utilizou é bem Machado de Assis, né? Quebrando a quarta parede, conversando com a gente, sabendo que nós existimos, que nós estamos lendo aquele livro. E isso provoca uma sensação bem interessante e dinâmica para você aproveitar a própria narrativa. Então o próprio Cronos, que é o Senhor do Tempo, então ele é consciente, né? Ele tanto é narrador como personagem, ele está consciente do que a gente está lendo ali naquele momento, e nessa conversa conosco ele vai mostrando, né? Dando um andamento na história. E isso é muito bacana, é um dos pontos mais positivos que eu coloco nesse livro, é essa participação do Cronos, porque a gente acaba descobrindo que no decorrer da narrativa os três vão estar ligados entre si, né? A Tiffany, o Cronos e o Matthew. E aí você também dentro da hospedaria vai conhecer outros personagens bem interessantes que vão trazer essa ideia do que são sonhos mortos, né, mais detalhadamente. Você vai descobrir por que o Matthew tem um sonho morto com ele, que são pessoas que tiveram ou as suas vidas destruídas, sonhos perdidos por questões de outras pessoas, e devido a isso eles perderam o sentido de viver e foram atraídos para a hospedaria para morrer, né? Você, inclusive, uma das personagens que me tocou bastante é a Amélia, que era uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ela é judia, ou era, né, porque ela está morta lá na história. E aí ela conversando com o Matthew, a gente vai descobrindo os horrores que ela passou, né, e que devido a determinados acontecimentos fizeram com que os sonhos que ela tinha para a vida dela morreram, e obviamente o destino dela foi ir para a hospedaria. Então essa história é muito legal, eu gostei muito dela, né, e espero que vocês tenham esse interesse em buscar. É uma leitura que eu recomendo bastante. Dos pontos negativos que eu encontrei do livro, eu basicamente notei um que é a própria construção e finalização da história, porque ela dá bastante informações dos personagens secundários, esse plano do entremundo, né, ela consegue explicar, só que para mim, pelo menos, que gosto de livros bem longos e descritivos, né, sou fã de Senhor dos Anéis, né, então para mim faltou ela explicar mais coisas. Então ela construiu essa narrativa que explica todo o plano de fundo, né, o outro mundo, o mundo dos mortos, o mundo das fadas, mas eu senti que faltou mais explicação a respeito desses personagens, como surgiu a origem, né, então ela não entrou em detalhes. Para quem não gosta de muitos detalhes, isso não chega a ser um ponto negativo, mas eu fiquei curioso de saber um pouquinho mais sobre isso. Eu não sei se as outras obras delas, isso eu vou pesquisar um pouquinho mais no próprio site que ela tem, para saber se as outras histórias que ela já criou têm algumas explicações, elas são unidas, esse estilo Marvel, né, de universo compartilhado, se ela também faz isso. Mas fora isso, o livro é bem interessante. E a outra falha que eu achei, assim, que eu não gostei muito interessante, foi o próprio personagem Cronos. Ele é descrito de uma forma bem legal, como eu até falei para vocês, ele faz parte da narração e da história em si, mas se ela não diz que ele é o deus do tempo, ele para mim é só um humano qualquer, porque mesmo ele sendo um deus do tempo, ele não faz nada em relação ao tempo, né? Eu achava até que numa parte da história ele ia conseguir congelar o tempo, passar o tempo mais rápido, ou voltar no tempo assim, mas praticamente ele não fez nada. Ele é o senhor do tempo que não faz nada com o tempo. E aí isso meio que eu estranhei também na parte dessa história. Faltou mais algo para alguém que se diz um deus, ele não parecia um deus. A outra questão que eu também senti um pouquinho de estranheza é na forma como a relação vai se dar entre ela e o Matheus. Eu achei muito rápido, mas a própria narrativa dá uma explicaçãozinha, mas eu não fiquei muito convencido. A outra sensação é a forma como eles se desentendem numa parte da história. Eu também achei muito rápido esse desentendimento, e a própria a forma como eles se reatam depois nessa relação. Eu achei também acho que não sei se foi a questão de tempo já, ou ela com medo de fugir um pouquinho da narrativa, e isso ficou um pouquinho mais disperso, mas nada que compromete a leitura. Eu gostei bastante e recomendo para vocês. Então, essa é a nossa dica de hoje, né? A história esquecida da Hospedaria na Estrada. Se vocês curtiram, comentem aqui, curtam o vídeo, se inscrevam, que é para ajudar a gente para manter mais vídeos para vocês. Tchau, tchau!